Uma das primeiras etapas, sem dúvida nenhuma, para você empreender é buscar conhecimento. Antes de ter qualquer tipo de negócios ou abrir alguma coisa para você pensar numa empresa, sem o conhecimento não te leva a nada. Então, a primeira etapa é intensificar no estudo, definir a área que você queira atuar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, especializar naquele segmento, tornar referência naquele segmento, para aí então você definir a área que você queira abrir a sua empresa. Isto é fundamental porque muitas pessoas, ao abrir essa empresa, logo vão na sequência levar ela à falência, como são os indicadores que a gente tem no Brasil. Muitas empresas quebram porque não conseguem dar solução para o atendimento de uma necessidade de mercado. O que acontece de uma empresa? Ela tem que resolver problema de alguma situação para o seu cliente. E você resolve o problema com bastante experiência e conhecimento. Ou seja, se você não conseguir levar custo-benefício para o seu cliente, mostrar para ele que a solução que você está apresentando está pesando menos no bolso dele e que está sendo solucionada, isso é o sentimento que ele tem no final do processo. Para que você possa dar solução para o seu cliente, você precisa de conhecimento. Então, o primeiro balde que você tem que encher, nós vamos estar falando muito de encher alguns baldes ao longo da sua vida profissional. O primeiro balde que você tem que encher é de conhecimento. Então, escolha a área que você queira trabalhar, faça ali um curso muito interessante da sua formação, se especializa, recomenda o mestrado e o doutorado para te dar inclusive mais autoridade sobre aquele conhecimento. A minha vida profissional foi pautada nisso, uma boa formação de graduação, depois uma boa formação de mestrado e uma boa formação de doutorado. Tendo conhecimento, aí sim, defini aonde eu queria trabalhar e abri a minha empresa naquele segmento, lógico, olhando se tem um mercado para solucionar e se é interessante aquele mercado ou não. Quando a gente abre uma empresa, se você não tiver um planejamento financeiro adequado, o primeiro ano dela, a chance de ter faturamentos são muito baixos. Os imprevistos podem acontecer. Então eu vou sugerir dois caminhos e eu vou te falar depois qual o caminho que eu segui. O primeiro caminho que eu sugiro de quando você abre uma empresa, que você não tenha somente essa fonte de renda, que foi o meu caso. Eu era e sou professor universitário, mas no meu início da minha vida de empreender, eu era 100% no período noturno professor universitário e aos sábados também professor universitário. Essa renda que eu tinha como professor universitário era o suficiente para pagar as minhas despesas no dia a dia, ou seja, o que eu precisava comer, o que eu precisava de pagar água, luz, combustível, telefone e assim por diante, e ele me mantinha. Então eu não dependia da empresa que eu estava abrindo para ter um rendimento para mim sobreviver. Então aí fica uma dica de você ter um emprego que te permita pagar os seus bens necessários diariamente e você empreender num segundo segmento para que ele vai tomando corpo. O que foi acontecendo na minha vida profissional? A empresa começou a crescer. No meu primeiro ano, o faturamento foi muito baixo porque eu não tinha cliente. Eu estava me mostrando para o mercado, eu estava começando a mostrar o que a minha empresa poderia trazer de benefícios para os clientes e muitas vezes os clientes falavam assim comigo: aonde a sua empresa já atuou? E de certa forma eu não tinha clientes, eu tinha como falar da minha experiência do Luciano como CPF, pessoa física, mas eu não tinha como experiência de falar do CNPJ Novaes Engenharia, pois ela não tinha ainda nascido, era o primeiro ano que ela estava começando, ou seja, ela era um bebê. Então, para que tenha faturamento, para alguém te contrate através do CNPJ, demora um pouco, não é do dia para a noite. Outra coisa, os clientes podem demorar a fazer o pagamento. Isso tudo, se você não tiver ali uma entrada de dinheiro que paga as suas contas no dia a dia, a chance de você quebrar e se frustrar é muito grande. Então eu fiz isso como professor universitário no período noturno e aos sábados. Eu tinha como me sustentar. Abri a empresa no primeiro ano, ela não deu rendimentos que eu queria, mas eu tinha o suficiente para me manter. E depois essa curva começou a inverter, a empresa começou a crescer e aí eu fui tirando o pé das minhas aulas que eu dava, porque eu não tinha mais condição de tempo de dar, em virtude que a empresa estava me exigindo. E hoje eu só estou no mestrado e doutorado na Universidade de Ribeirão Preto, tendo em vista que eu sou apaixonado ainda de continuar os estudos e orientar
orientar mestrado e doutorado faz com que essa continuidade de eu estar no aprendizado me ajuda muito a ter ideias, solucionar problemas e estar linkando a necessidade que a prática tem com a pesquisa, tá? Um segundo, a opção que você tem, que não foi a opção que eu usei, mas que é possível de você usar para você empreender, é fazer um fluxo de caixa. Ou seja, o quanto que eu preciso ter de dinheiro para que, se caso o meu negócio em um ano ainda não der entradas para me sustentar, eu preciso ter guardado para me manter por um ano. Muitas vezes as pessoas falam por 6 meses, eu sugiro por um ano. Então vamos supor, você vai ver quanto que você precisa de necessidade mensal, multiplica por 12, aí você vai ter um pacote de valor financeiro que você precisa reservar. Reserve esse dinheiro e aí sim se dedica a abrir o seu negócio, que se caso no primeiro ano aquilo não virar, pelo menos você tenha a condição de não se endividar, porque o grande problema dos empresários é buscar dinheiro com juros para se pagar alguma coisa. Sugiro você que está começando um negócio, não faça isso, não vai atrás de dinheiro de banco para você iniciar. É o meu lado um pouco mais conservador que eu dou de sugestão. Ou você faça um fluxo de caixa e comece a tocar o seu negócio com aquele fluxo de caixa, ou você tem outro emprego paralelo que fica mais sobrecarregado e aí você consegue ir fazendo o seu negócio crescer para você tirar o pé do outro emprego. São duas sugestões que eu dou aí e, por favor, tome cuidado com o empréstimo. O empréstimo, às vezes, você vai imaginando que está ganhando tempo, ele pode ser saudável, mas toma muito cuidado para você não se endividar e aí toda uma frustração acontecer. Pezinho no chão. Para você ter sucesso profissional, principalmente no seu segmento, ter no seu CNPJ, a sua empresa, você vai ter que ter uma situação que muitas vezes algumas pessoas não vão concordar com o que eu vou falar. Mas significa que você vai ter que aprender a engolir sapo. Não necessariamente o que você quer falar para um cliente ou para qualquer outro profissional que trabalha com você ou para quem você presta o serviço, pode ser o que venha na sua cabeça. O cliente, muitas vezes, ele tem que ser tratado como blindagem, ou seja, eu tenho que tentar atender as expectativas dele da melhor forma possível. E muitas vezes, não atendendo a expectativa do cliente, ele vai te dar um feedback que você não vai gostar, ou ele vai ter um comportamento que você vai ficar literalmente pé da vida com uma determinada situação. E engolir alguns sapos é fundamental para que você tenha perpetuação no seu negócio. Então, não é aquilo que você queira falar, aquilo que vem na sua cabeça, tome muito cuidado com isso. Controle a sua língua, controle a sua emoção. Nada melhor do que um dia atrás do outro para ir solucionando os problemas que você vai evidenciando. E tenha pé no chão e humildade para reconhecer às vezes que um feedback negativo que o cliente dá ou algo que o cliente não ficou satisfeito com o trabalho, pare de colocar a culpa no cliente. É muito comum nós, seres humanos, sempre estar colocando a culpa do lado de lá. Primeiro, pezinho no chão, verifica se faz sentido ou não faz, se você poderia melhorar ou não no atendimento e na prestação do seu serviço ou qualquer atividade que você faça com o seu cliente para você evoluir. Pessoas que também criticam e de certa forma te deixam triste em situações, se você tiver um emocional bom e entender que aquela crítica pode ser construtiva, isso vai te mudar de categoria. Então sempre tratando com muita educação, com o emocional mais controlado possível e não tem dessa de não levar desaforo para casa. É lógico, respeito tem que ser sempre uma regra essencial. Se o cliente faltou com respeito, não é que você tenha que faltar com respeito com ele, mas você pode se ausentar e falar o seguinte: olha, é melhor a gente parar a reunião por aqui, é melhor a gente parar nessa situação para a gente não tomar caminhos piores. Voltamos a conversar amanhã com os nervos um pouco mais calmos. Eu já vi muitas situações de bons profissionais técnicos sensacionais que sabem dar soluções, mas emocionalmente, em virtude da raiva que vem, em virtude da explosão que vem num determinado momento, acabar estragando toda uma continuidade de relacionamento com clientes que teriam potencial de levar o seu negócio adiante. Então, saiba controlar as emoções e saiba conduzir o relacionamento da melhor forma possível. Outra dica para você que vai empreender. Nós falamos muito sobre emocional, você controlar suas emoções.
No entanto, é fundamental, e isso serve para mim também, e eu busco isso diariamente, eu faço um exercício diário que muitas vezes eu esqueço, que é desenvolver a espiritualidade. A espiritualidade, ela te dá um controle emocional significativo. Fé é aquilo que você não vê. Fé é uma esperança. Fé é aquilo que você acredita que vai acontecer nos princípios de Deus, nos princípios de Jesus, nos princípios da Bíblia, que você seguir aquilo ali, um dia vai dar certo o que você age no seu dia a dia. Então, tenha fé, tenha esperança naquilo que você faça no dia a dia e para isso você precisa exercitar. Como que você exercita a espiritualidade? Lendo uma Bíblia. Eu, Luciano, tenho uma dificuldade enorme de ler Bíblia, mas enorme. A linguagem que tem ali não é uma linguagem fácil. O que eu faço? Escuto palestras e vídeos de profissionais que são padres, pastores, que sabem passar a mensagem que está escrito na Bíblia, bem como eles levam para mim de uma forma mais didática que eu tenho aquilo como aprendizado. Se nós seguirmos os ensinamentos que Jesus deixou, não tenha dúvida nenhuma que se você fizer isso no seu lado profissional, você só vai prosperar. Então fica aí uma dica. Inclusive, eu com os meus filhos, tem aí um desenho que chama Superbook, que é um desenho sensacional em que cada capítulo do Superbook é uma passagem bíblica para uma linguagem de criança. Se é uma linguagem de criança, fácil da gente entender. Então eu vejo toda noite um com a minha filha e fica ali exercícios para mim ter espirituais para me levar à minha vida profissional. Se a gente pensar que uma pirâmide ela tem uma base que segura a estrutura dessa pirâmide, para que não caia, essa base tem que ser o espiritual. Eu te afirmo, na sua vida profissional você vai ter momentos de alto. O que é esses momentos de alto? Que vai estar tudo bem, vai estar tudo controlado. Mas eu te afirmo que vai ter momentos que esse alto vai despencar. Vai ter momentos de ruins, vai ter momentos de desequilíbrio. Uma doença na família, um ruim momento financeiro, uma situação que não te deixou agradável, uma briga familiar, uma briga entre amigos, alguma coisa vai te despencar embaixo. E o que eu te afirmo é o seguinte, na hora que você está no fundo do poço, fica tranquilo que vai passar e você vai subir novamente. Mas na hora que você estiver lá em cima, também fica tranquilo que você vai baixar. A vida é dessa forma. O que eu estou querendo dizer? Ao passar por esses altos e baixos, tem mais sucesso a pessoa que tem equilíbrio emocional. E equilíbrio emocional nessa situação é exercitar a fé, é exercitar a esperança, que no final vai dar tudo certo. Desde que você haja com os princípios que está na Bíblia. Então, buscar o que está lá de conhecimento na Bíblia é fundamental para você que empreende, porque os desafios vão acontecer, mas a sua atitude, a sua ação tem que ser baseado nos princípios bíblicos. É dessa forma que eu tento fazer. Não é fácil, não é simples, porque o mundo muitas vezes te leva para um caminho que muitas vezes não é o caminho que está escrito na Bíblia, mas exercitar e usar aquilo ali como uma referência tem me ajudado muito a resolver os meus problemas ou esses problemas que passam acabam sendo mais leves. Em resumo é isso, porque cada intensidade que a gente dá para um problema, aquilo ali pode irradiar diversos problemas subsequenciais. Então, minha sugestão para você que vai empreender é agir nos princípios bíblicos, agir nos princípios de Jesus, e tem diversos canais aí que trazem ensinamentos que são sensacionais. Ao longo de todo esse percurso nosso aí, nós vamos estar trazendo algumas dicas daquilo que eu uso no dia a dia e que me ajuda muito no desenvolvimento pessoal e profissional.